Então, bom, retomando, desculpe, professor, que naquele momento eu não tinha entendido direito, que eram duas perguntas. Essa questão da intervenção do professor, esse é o nosso papel, não é? A gente tem que estar ali o tempo inteiro do lado do aluno, só que o tipo de intervenção é que a gente precisa se policiar, porque às vezes tem uma tendência de quando alguma coisa não está dando certo e que a gente sabe que tem que ser feita de uma outra forma, de já dar a resposta pronta para o aluno. Ou se a gente não gosta de alguma coisa que ele fez e acha que devia ser de uma outra forma, de falar para ele substituir dessa forma para outra. Então, assim, é difícil. Eu digo por mim mesma, porque às vezes no impulso você acaba falando qual é a sua opinião ou já dando uma solução. Então, acho que a gente precisa o tempo inteiro estar se policiando para a gente buscar situações em que a gente faz com que esse aluno pense, né? Ou o aluno sozinho ali com você, ou se você tiver a possibilidade de trabalhar com mais alunos junto, de que os próprios alunos percebam, nossa, será que está bom? Será que quem vai assistir a sua apresentação vai entender? Será que não dá para melhorar? E verificar se ele mesmo consegue perceber aprimoramentos possíveis. E às vezes a gente pode até não chegar naquilo que a gente gostaria num primeiro momento, porque também se você vai intervir demais, modificar demais, o aluno pode ficar desmotivado porque ali passa a não ser mais o projeto dele. Então a gente precisa, né? Tem que intervir? Tem. Agora a gente tem que aprender até onde dá para ir com cada aluno. Não é fácil, né? Não tem uma receita. Com cada aluno você vai ter que sentir. Porque quando a intervenção ela é muito forte, às vezes a gente provoca uma coisa que a gente não queria, né? Que o aluno perca o interesse. Fala, agora não é mais meu projeto. Porque o que a gente observa quando a gente vê algum desses alunos apresentando projetos e aquele brilho no olho, aquela vontade, é porque eles falam, não, mas fui eu não sabia que eu conseguia fazer tudo isso. E agora que eu fiz, que eu estou conseguindo ver o que eu fiz, eu estou feliz, né? Então, para a gente conseguir isso, cada um tem um ritmo, cada um tem um potencial, cada um vai levar um tempo diferente e a gente precisa conseguir lidar com isso. E os nossos tempos também, né? Porque isso da gente controlar esse impulso de dar resposta é difícil, né? Eu acho que é um amadurecimento também da gente nessa profissão de educadores, né? Boa tarde, Cruz das Almas. Cruz das Almas também tem a sua participação, a sua pergunta. Boa tarde, professora Eunice, da cidade de Cruz das Almas. E, na realidade, nós temos uma inquietação. A gente conseguiu fazer os direitinho os prazos, inclusive eu mandei alguém para Salvador, pegando os vídeos, fizemos questionário, levantando os problemas que os meninos queriam resolver, né? Já faremos esses dados, já vimos os temas, apostando nos temas, inclusive, já começamos a desenvolver alguma coisa no chat de corpo. Alguns projetos de pesquisa já foram previamente elaborados, só que tem essa parada de São João, tá? Voltaremos no 4 de julho. Quando voltarmos, estaremos naquele processo simulado, que é a história do simulado. Então, primeira quinzena de setembro, de julho, já foi, né? Então, está simulado. A gente retoma a pesquisa praticamente no mês da segunda quinzena de julho. E aí a feira acontece em agosto. Então, é uma pressão para a gente, esse tempo muito curto, para acontecer essa pesquisa. E aí? É uma pressão. A gente quer ouvir vocês. Obrigada. Tem um desafio grande, porque o calendário está muito apertado. Mas é claro, a gente não vai conseguir, provavelmente, na maioria dos casos, em agosto, ter projetos que já chegaram num estágio de amadurecimento que vão conseguir mostrar muitos resultados. Mas tem uma experiência na Colômbia que é bastante interessante, que lá eles têm, a feira deles é dividida em duas fases. Eles têm um centro de ciências, em que eles primeiro lançam uma provocação inicial, em que as pessoas desenvolvem o projeto de pesquisa, o plano, e fazem o máximo que for possível ali em torno do plano e o início da pesquisa. E aí eles apresentam os projetos nesse parque de ciências que eles têm lá em Medellín, e inclusive alguns projetos que precisam de um suporte um pouquinho mais forte em termos de recursos para viabilizar a continuidade do projeto, nesse momento eles têm algumas dicas que oferecem esse tipo de possibilidade. Olha, nossa, seu projeto está muito interessante, a proposta de pesquisa é muito interessante, o comecinho que você fez, já dá para ver que tem viabilidade, e agora, de repente, aparecem alguns patrocinadores, algumas coisas ali, né, organizados por esse centro de pesquisa,
esse centro de ciências que acabam ajudando esses projetos. Pode ser que aqui na Bahia a gente consiga algo semelhante. Vocês vão fazer o máximo que for possível até agosto. Ninguém vai conseguir fazer milagre, até porque vocês têm aí uma fase, né, de recesso. Mas com certeza vocês vão ter coisas muito interessantes em agosto. Eu não tenho a menor dúvida, porque se os temas forem escolhidos pelos alunos, né, eles vão se dedicar muito. Então, não subestimem os alunos de vocês. Eles vão conseguir ter resultados. Não vai ser ainda um resultado em agosto, né, que vai conseguir para uma feira internacional. Mas depois de agosto, por exemplo, Febrace, só em novembro que a gente recebe as submissões, existem outras feiras, e esse é o primeiro ano, né? Acho que é um trabalho que cada escola vai ter que dar conta. Agora a gente não pode desanimar também, porque assim que vocês retomarem no dia 4 de julho, vocês já podem provocar os alunos. Olha, vocês não esqueceram dos projetos de vocês, mesmo que vocês não tenham tempo para trabalhar intensamente, porque eles têm um pouco mais de tempo do que a gente. Então, se eles tiverem bastante interesse no tema, né, com certeza eles vão estar, pode ser até que nesse período aqui de recesso, alguns desses alunos continuem fazendo. Não serão todos, certamente não serão todos. Mas pode ser que vocês se surpreendam, né? Que sejam mais do que vocês estão imaginando. Né? Eu tenho fé que sim. Na primeira Febrace, quando a gente selecionou, jogou a chamada de projetos, a gente soltou, acho que por volta de outubro, para receber projetos em dezembro, para conseguir fazer uma feira em março. Então a gente pegou o quê? Projetos que as pessoas já estavam fazendo nas escolas, né? Não foram provocados por nós para começarem a fazer. E a gente conseguiu projetos bem interessantes. A documentação ainda era fraca, mas a criatividade vinha assim de sobra, né? Então, não desanimem, porque é possível sim. Eu tenho certeza que vocês, inclusive, vão se surpreender com o próprio trabalho de vocês. Professora, eu gostaria de saber se é possível trabalhar com o EJA noturno, porque, assim, tendo essa possibilidade, assim, pelo que parece, é que nós estamos trabalhando sempre com o ensino regular, mas eu queria, de alguma forma, incluir toda a escola. E na Semana Pedagógica, na nossa escola, a gente conversou sobre a possibilidade de envolver também o turno noturno nas feiras que a gente fizesse. E aí, eu pensando bem, eu queria saber se é possível trabalhar com o turno noturno, mesmo que eles não venham a ser contemplados na Febrace, tendo em vista que parece que a faixa etária é meio fechada para quem é do ensino regular. Mas eu queria saber isso, se pelo menos para a feira estadual poderiam ser inscritos esses trabalhos do EJA. Então, no caso da Febrace, nós tínhamos que fazer uma escolha, né? Como a gente tinha o objetivo de jogar essa provocação em termos nacionais, para que a gente pudesse ter alguns exemplos, para que fossem divulgados e servissem de exemplo, né, para a gente poder alavancar esse movimento mais intensamente, a gente fez esse recorte de faixa etária, de não pegar nem tão pequenos, porque fica sempre mais difícil para você levar para fora da cidade, né, para qualquer atividade, crianças muito pequenas, e a gente colocou essa faixa etária assim, abaixo, não tendo completado ainda os 21 anos. Foi essa faixa que a gente trabalhou, que é justamente a faixa etária que a gente consegue levar para essa feira internacional, a qual nós somos vinculados também, né? Mas quando é a feira da escola, eu recomendo fortemente que vocês trabalhem com toda a faixa etária da escola, né? Seja dos pequenininhos, seja dos que estão com um pouco mais de experiência, com mais idade, que vocês trabalhem com todos. É claro que, em função dos horários disponíveis para dedicação aos projetos, pode ser que com o EJA seja um pouco mais difícil de você conseguir resultados mais rapidamente, porque se eles trabalham o dia inteiro, depois à noite vão para a escola, alguns deles trabalham no sábado também, pode ser uma tarefa mais difícil. Por outro lado, muitos desses alunos que estão no EJA, por trabalharem, eles têm outras vivências e eles podem estar trazendo temas muito concretos. Coisas que estão ali no trabalho dele, que às vezes o trabalho dele não é tão eficiente, as condições de trabalho não são tão eficientes, porque um mero detalhe ali que poderia ser ajustado, e aquilo pode ser tema de investigação. Então, alguns alunos talvez consigam associar a pesquisa à prática deles no mercado de trabalho e conseguir apoio do empregador, o que é bastante positivo, porque o empregador vai ver que a escola faz a diferença na formação, né, daquela pessoa que já está trabalhando. Então, eu, se estivesse no EJA, arriscaria e tenho certeza que você vai ter resultados importantes. Mas sempre lembrando, não como atividade obrigatória, não é? Porque, assim como nos esportes,
a gente não consegue envolver todos os alunos, né, que têm competências diferentes. Sempre quando você coloca como, olha, não é uma atividade obrigatória para todos os alunos, mas aqueles que quiserem se envolver, inclusive podem ajudar os outros, porque depois, no segundo ano, aqueles que trabalharam com vocês na primeira-feira podem ser parceiros para ajudar vocês a viabilizarem a segunda, a terceira e assim por diante. A gente lá na FEBRASP foi até interessante, como a gente não tinha dinheiro para pagar a passagem para alguns alunos que já participaram em anos anteriores da FEBRASP e tiveram bom desempenho, a gente não convidou, né, alguns deles para virem nos ajudar, porque a gente sempre depende de voluntários. Mas eles apareceram assim mesmo. Eles foram, deram um jeito e estiveram lá conosco. Então, esse engajamento dos alunos, né, ajudando vocês nas atividades, eu acho que é muito importante. Às vezes a gente se preocupa, mas eu tenho que remunerar esse aluno. Eu acho que, em muitos casos, a não ser que o aluno precise dessa ajuda de custo para que ele possa ficar com você ali na escola. A melhor remuneração que ele pode ter é o fato de estar se envolvendo numa atividade em que ele está aprendendo, que ele está crescendo, né, e que isso vai ajudar ele na vida dele. Então, eu acho que a gente trabalha muito em todos os projetos que a gente desenvolve com o professor e com os alunos, que a gente pode chamar de monitores. Aí cada cidade, cada localidade coloca terminologias diferentes, que podem ser alunos do EJA, podem ser alunos pequenos, grandes. Né? Então, eu acho que se você puder envolver a escola inteira, né, alguns fazendo projetos, outros ajudando, você consegue um resultado muito maior. Não sei se vocês se lembram dos professores falando. Ali tem um professor que falou, por exemplo, da Fundação Liberato, lá da Mostratec. Na Mostratec, eles fazem uma feira maior interna, primeiro só da escola, depois eles fazem uma feira em que eles recebem projetos de outras entidades também. Mas nessa feira que eles recebem outros, né, de outras localidades, alunos que não estão participando como finalistas na feira ajudam em todo o processo de organização, né, de recepção das pessoas, de encaminhamento. Eles estão desenvolvendo outras competências. Alguns são jornalistas na feira, né, outros trabalham como se fossem recepcionistas, outros ajudam como se fosse a comissão de turismo, né, para visitar localidades e divulgar a cidade deles, a riqueza, a beleza da cidade deles. Né, porque com tudo isso a gente está atraindo, né, possibilidades de desenvolvimento local. Chamamos agora Eunápolis. Colégio CETEPS 2, Eunápolis. Queríamos saber se, por exemplo, um aluno que apresenta um projeto, e nesse projeto ele apresenta também para nós um orçamento, e diz que não tem condição de arcar esse orçamento. A minha pergunta é, será que esta verba da FAED ou mais educação, ela contempla esses casos? A feira do colégio ela tem que ser realizada no mês de agosto, é isso? A gente pode escolher qualquer data do mês de agosto ou pode esticar para o início de setembro, essa preocupação que a gente estava aqui discutindo. Até o dia 30, professora. Até 31. Até o dia 31, não? Então, professora. Então, de 1º de agosto a 19 de agosto, esse é o período da feira, para a feira acontecer. Hein? Quem falou isso de 1º de 19? Certo. Mas em relação à questão do período da feira, o professor Rogério vai estar explicando sobre essa questão, professora. O coordenador do projeto vai estar aqui falando sobre isso, certo?